Oi, eu me chamo Evânia e eu sou uma das seguidoras do canal Amélie Sage e vim falar aqui das minhas experiências que eu já tive com os serviços do Charlie que ele oferece aqui no canal. Em 2020 eu iniciei um processo de despertar espiritual, de um acordar da minha alma. Tive um momento de interiorização com um fenômeno muito conhecido chamado Noite Escura da Alma. E foi com algumas práticas que o Charlie ensina aqui no canal, com as sádhanas, que eu fui conseguindo me livrar de alguns processos que me levavam a uma ideia de vitimização, de medo, de ego, né, provocado por egos adormecidos que eu também nem sabia que existiam, né? E aí, mesmo com todas essas práticas que fui fazendo, que o Charlie, com todo o preparo e todo o conhecimento dele, ele foi transmitindo abertamente aqui no canal e está disponível para quem quiser também, ainda assim eu precisei dos serviços particulares do Charlie. Porque esse processo que a gente passa, né, de despertar de alma, ele também nos traz muitos questionamentos, muitas dúvidas, que são comuns. Alguns porque a gente ainda está preso às condições que a gente vem se submetendo ao longo de uma vida, né? Da ideia de ainda ser vítima, da ideia de ainda não conseguir, de não dar conta daquela situação, de não ter consciência total do que está acontecendo. E foram com alguns dos serviços que eu consegui me liberar, né? Eu consegui liberar de ideias, de pensamentos, de sugestões, de véus que eu vivia me encobrindo, né? E que hoje, que eu posso dizer é que eu sou uma pessoa muito mais desperta. Eu não só tive o despertar, mas eu sou desperta para quem eu realmente preciso ser. Então, eu tive uma remoção de implantes etéricos, que foi feito em consultas particulares, né, com a presença de mestres como Vaiamos, Joko, Arcanjo Miguel e outros que auxiliam nesse processo dessa remoção. E foi muito interessante porque eu já estava com esses implantes sugando minha energia vital, né, há mais de 20 anos, e nas consultas eu pude perceber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido comigo desse tempo todo. E um dos motivos de eu não conseguir me livrar de alguns medos era por conta também desse implante. E depois que eu me livrei, foi impressionante o processo que acelerou, né, dentro dos meus exercícios, das minhas atividades, das minhas práticas que eu já fazia, como isso me acelerou de eu conseguir me libertar e me desapegar de certos egos, que eu ainda tinha isso como verdade para a minha vida, né? Então a remoção de implante foi muito importante. Eu tirei 2 implantes, né, que estavam alojados em chakras do meu corpo etérico, e foi muito libertador. A sensação realmente é essa. E tive também as consultas, as conversas com o Charlie, elas ajudam
a gente entrar no nível de consciência do qual a gente levaria anos para entender. Egos que ainda nos prendem, véus que ainda nos cobrem, que a gente passa tempos e tempos, às vezes, sofrendo sem necessidade, e que a conversa esclarecedora, de um olhar amoroso e ao mesmo tempo de alguém que puxa você daquele véu, daquele local onde você estava tão bem acomodada, achando que o problema não era você, eram os outros, era a tua família, era teu ambiente onde você frequentava, e que na verdade estava tudo dentro de mim. Eu é que precisava olhar para isso e cuidar disso, né? E poder também me liberar disso. E as conversas com o Charlie foram muito, muito significativas para dar me tirar, né, daquela onda de sofrimento que a gente vem alimentando aí. As conversas com meus mentores, que confirmaram muito do que eu já sabia, como intuição, como pessoa que também tem um lado aguçado dentro da mediunidade, como eu tenho, mas eu nunca dava atenção para isso. E a conversa com os meus mentores me trouxeram também essa certeza de que eu podia confiar, que eu posso confiar nas minhas intuições, porque foram muito claras. Elas simplesmente reforçaram o que eu já sabia, mas eu não dava atenção. Então, assim, se você tem dúvida ainda do que você precisa para você, se você tem dúvidas, se você tem esse contato com o teu eu superior e que você precisa acreditar mais, eu te aconselho a contratar esses serviços, e isso vai mudar muito a tua vida, assim como mudou a minha, para muito melhor. Hoje eu posso dizer claramente para quem quiser que eu sou uma pessoa livre de ego, de medo, de sofrimento, porque isso tudo foram criações que eu mesma criei ao longo da minha vida, e que não que vão deixar de existir, elas continuam aqui, mas a forma como eu lido com elas hoje é totalmente diferente.